Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço. Desde já, aquele like maroto para fortalecer cada vez mais. Agradeço muito, 8.000 inscritos, rumo aos 10. Vamos para as nossas pautas, está aqui na tela. Paiva avalia a atuação do Bahia e reação para conseguir a virada. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, está aí na tela aspas do Renato Paiva em sua entrevista coletiva para que a gente possa aqui refletir sobre isso. Abrindo aspas para o Paiva, ele diz: muito simples, acalmá-los, quando foi perguntado com relação ao que foi feito para mudar a situação de sair perdendo e conseguir a virada. Abrindo aspas para o Renato Paiva novamente, ele diz: hoje senti instabilidade emocional, essencialmente erros técnicos, algumas questões posicionais contra uma organização defensiva mais baixa que nós. Muitas vezes estávamos com 4 jogadores à frente do bloco. Falta gente no meio do bloco. E depois tocávamos a bola, mas sem progressão. Se não atacar com bola, o Bahia não se mexe. Detalhe importante. Primeiro ponto, né? A questão emocional, né? O Paiva fala sobre uma visão que ele tem sobre a ocasião dos erros do Bahia. Foram muito ligados à questão de não lidar bem com o momento, né? Tomou 1-0 e aí emocionalmente não conseguiu reverter a situação e acabou errando. Me preocupa porque quando se fala em questões instabilidade emocional, a palavra é essa, instabilidade emocional, me preocupa porque nós jogamos com o Bahia de Feira e a Fonte Nova não estava lotada. O Bahia está tranquilo no Campeonato Baiano. Não está em uma situação de preciso ganhar para classificar de qualquer jeito. Todo jogo tem que ser um jogo de 3 pontos porque está difícil o Baiano. Não está nada disso. Bahia de Feira é uma equipe pequena do futebol baiano. A Arena Fonte Nova não estava lotada e cheia, que o efeito pressão é maior. O Bahia está bem no Campeonato Baiano. Então, esta instabilidade emocional, motivos... Sinceramente. Então, é uma equipe que precisa amadurecer mesmo. E que bom foi contra o Bahia de Feira. Que bom. Porque dá para justamente poder fazer os acertos sem a pressão, por exemplo, de um campeonato brasileiro Série A. Meu amigo de fé, minha irmã camarada, minha amiga de fé, minha irmã camarada. Quando o Renato Paiva fala sobre a questão do bloco, 4 jogadores à frente do bloco. Este bloco que ele se refere, eu acredito que seja o bloco do Bahia de Feira, que baixou suas linhas, o seu bloco todo, e o Bahia ficou com 4 jogadores à frente desse bloco. Ele teve o Raul Gustavo, o David Duarte, o Diego Rosa e o Mugni, ou o Daniel. Esses 4 à frente de um bloco de 10 jogadores que estavam em linha de 5, por exemplo, uma linha de 4 e um cara na frente tentando puxar o contra-ataque. E esse bloco bem compactado. Então, se eu tenho 4 atrás desse bloco, eu tenho mais 6 do Bahia. Então, a superioridade numérica seria do Bahia de Feira. E ainda, essa superioridade numérica do Bahia de Feira, com os laterais do Bahia bem abertos ainda, né? Então, por dentro... uma jogada que o Paiva gosta muito, tinha poucos jogadores. Acredito que quando ele menciona isso, ele encontrou uma alternativa, que foi tirar um desses 4 jogadores do bloco, o Diego Rosa, no primeiro tempo ainda, né, ele sacrificou, ele até falou sobre isso, e colocar o Ricardo Goulart, que joga lá na frente. Então, ele não pediu para que o Mugni ou outro jogador saísse desse bloco e fosse à frente. Eles não têm característica para jogar assim, né? O Diego Rosa principalmente. Então ele colocou logo o Mugni e diminuiu o número do bloco que ele queria, né, o número de jogadores à frente do bloco, e colocando o Ricardo Goulart. E é por isso que ele fala que esses jogadores, eles não deram progressão e de fato o Bahia ficou lentamente, diversas vezes, tocando de um lado para o outro no seu campo de defesa com esses 4 jogadores geralmente. Então ele precisava de mais jogadores à frente e menos jogadores atrás, para justamente poder agilizar esta equipe do Bahia, que no primeiro tempo fez o pior jogo do ano.
O Bahia fez o pior jogo do ano. Segundo tempo é uma história diferente. O Bahia conseguiu a virada e tem parabéns e tem mérito, sim. 2 gols de Everaldo, aí é uma outra história. Então a análise que nós fazemos do jogo contra o Bahia de Feira, ela passa por 2 momentos. O primeiro tempo do Bahia e o segundo, porque eles foram diferentes. Não é que o Bahia no segundo tempo jogou o supra-sumo do futebol, mas jogou o suficiente para vencer o Bahia de Feira. Se jogasse como jogou no segundo tempo, poderia ter até um placar melhorzinho aí, ou não passaria aperto como passou. Lembrando, o torcedor vaiou no intervalo, né? Quando terminou o primeiro tempo, o torcedor vaiou com toda razão. O Bahia não jogou absolutamente nada mais além de nada. Renato Paiva ainda fala sobre o jogo e nós estamos aqui para dar a nossa opinião. Ele diz o seguinte, ó: as equipes muitas vezes baixam mais e esperam nossa equipe. Isso é um elogio à nossa equipe. Temos que encontrar antídotos para isso. Hoje, na primeira parte, não conseguimos encontrar antídotos. E isso destruiu uma equipe totalmente em questões emocionais. Quisemos fazer tudo com pressa e mal. Estava suplicando pelo intervalo para corrigir questões táticas. Se o Bahia joga contra uma grande equipe do futebol brasileiro, não haveria perdão, né? Porque o Renato estava justamente esperando o término do primeiro tempo para fazer os ajustes. E ele fez, hein? O Renato Paiva fez. Então, uma equipe que durante o primeiro tempo tem dificuldades e não encontra no tempo corrente, nos 45, uma solução, ela ainda precisa amadurecer bastante, né? Precisa amadurecer muito. E muitas vezes falta jogador de qualidade ao Bahia para propor esse tipo de alternativa, né? Jogador bom soluciona problema, gente. Jogador bom, ele busca soluções para o problema. Tá faltando ao Bahia qualificar o elenco. E eu sempre falo, aí é com a diretoria, não é com o Renato Paiva. Nós temos um grande técnico que na entrevista coletiva ele não faz nenhum tipo de argumentação que venha justamente tentar enrolar o torcedor ou os jornalistas que lá estão fazendo a pergunta. Ele é muito direto ao ponto. E ele admite coisas. Então tá de parabéns o Renato Paiva por deixar claro o trabalho dele. Gosto muito do Renato. Na minha opinião, o Bahia precisa qualificar o elenco. Eu estou falando isso constantemente. Constantemente. Se precisa em qual posição, para mim, sinceramente, é qualificar. Se quer contratar um centroavante, contrata um cara bom. Se quer contratar um meio de campo, contrata um cara bom. Quer mais um volante? Contrata um cara bom. Eu acho que nós já chegamos na situação de contratar jogadores que a gente não tem tantas certezas assim. Tá na hora do Bahia contratar as certezas. O cara que vai chegar para solucionar o problema e fazer com que o Renato Paiva tenha um trabalho mais tranquilo, né? Esta questão emocional, por exemplo, me chama a atenção porque, volto a repetir, o Bahia não jogou contra uma grande equipe do futebol nacional. O Bahia não jogou em uma situação de estar em apuros no campeonato. O Bahia não jogou com uma arena lotada, que o efeito pressão é muito maior. Então, meus amigos, e não é só pressão assim de vaias, não, é pressão de incentivo também. Tem torcedor não, tem jogadores que sentem emocionalmente, tanto na vaia como no incentivo também, que ele começa a errar. O Raul Gustavo, por exemplo, jogador do Bahia, errou demais no primeiro tempo. Errou muito. E ele estava reclamando muito dos seus jogadores. A postura do Raul Gustavo de reclamar em excesso, uma coisa é você falar, conversar, dialogar no campo, isso até a gente pede. Agora outra coisa é esbravejar, dar soco no chão, ele fez isso no primeiro tempo. Então, o Raul Gustavo tem que colocar a cabecinha no lugar para justamente saber jogar em equipe e não ficar chamando a atenção, esbravejando. Não é assim que nós queremos. Nós queremos uma liderança, gente que converse no campo, que cobre, mas não é ficando dando burro, balançando o braço para cima e para baixo. Não é assim que se exerce uma liderança. Não é desta forma. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, jogador arrebenta no like, papai. Jogador arrebenta no like. Vamos nessa, vamos nessa. Tá aí na tela. Belintani cita entraves para a volta de Gregory. E abrindo aspas para o Belintani, ele diz: muito valorizado. Meu amigão, tá muito valorizado. O Gregory está mesmo. O volante Gregory voltou a ser ligado ao Sport Clube Bahia nos últimos dias, após o interesse inicial do clube pelo retorno do atleta. As conversas não avançaram em razão de questões financeiras. Durante uma live no canal do Bahia Notícias no YouTube,
O presidente Guilherme Belintani foi perguntado sobre as negociações pelo meio-campista e confirmou que já foram encerradas pela administração de futebol do clube. Gregory é um ídolo, abrindo aspas, para o Guilherme Belintani. Gosto demais, um cara espetacular. Foi uma das primeiras contratações nossas. Mas hoje, em termos econômicos, está muito valorizado. E era um momento que não era possível fazer, falou o presidente da Associação do Esporte Clube Bahia, que precisa desapegar. Precisa desapegar. Falar de futebol agora, o ideal seria o Santoro. Mas ele foi convidado, né, pela galera do Bahia Notícias, do canal Bahia Notícias. Um forte abraço a Ulisses Gama e toda a equipe esportiva do belíssimo portal Bahia Notícias, né? Ele está lá, mas eu acredito que o Santoro tem outro perfil, né? O Santoro é mais reservado sobre as situações. Mas eu acredito que o Guilherme Belintani, aos poucos, não terá tanto acesso assim, né? Acho que as coisas vão ficar mais voltadas ao Grupo City e os diretores do Grupo City. Mas essa informação é muito interessante. É uma ótima informação para a gente entender que o Gregory não vem para o Bahia, que é uma questão financeira, econômica, e o Grupo City prefere não investir no atleta, pelo menos até então. A gente sabe que futebol é uma nuvem no céu que mexe. Quando você baixa a cabeça e sobe de novo, já mudou tudo. Olha o Gregory, entendeu? Então, vamos esperar. Vamos aguardar, meu amigão. Última notícia, painho. Essa notícia aqui, ó, tá na tela. Ministério Público da Bahia abre procedimento para avaliar fim de Bavis com torcida única. Meu amigão, está aí sim, abrindo as possibilidades para um Bavi de torcida mista. Após o primeiro Bavi de 2023, tem sido disputado com torcida única tricolor na Fonte Nova. Os debates sobre os retornos dos clássicos Bavis com torcedores estão aí sendo estabelecidos pelo Estado. Com mais um clássico pela frente, já no começo de março, o Ministério Público da Bahia iniciou um procedimento administrativo para avaliar a possibilidade de voltar a recomendar clássicos com torcidas dos dois lados no estádio. A promotora de justiça Thelma Leal de Oliveira é quem está à frente do processo e enviou o ofício para a Polícia Militar da Bahia registrar quais foram as ocorrências das torcidas dos dois times neste ano. Segundo publica o Bahia Notícias, a promotora ainda pediu informações à PM sobre possíveis postagens identificadas acerca do Bavi do último 29 de janeiro sem público, além das ocorrências relacionadas a este jogo. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, muitas vezes a gente pensa que tem que ter uma opinião. Eu quero torcida mista, eu não quero torcida mista. Prefiro a torcida única. A outra parte que é a torcida mista. Vou dar minha opinião com relação a isso. Para mim, tanto faz como tanto fez. Se botar a torcida mista, ótimo. Vai a torcida do Vitória lá na Fonte Nova, Polícia Militar com o seu efetivo maior para dar mais segurança às pessoas. E se for torcida única, pronto, a torcida do Bahia vai, invade a Arena Fonte Nova, compra todos os ingressos, efeito pressão maior em cima do adversário. Para mim, sinceramente, tanto faz como tanto fez. O que eu gostaria de noticiar, o que eu gostaria de não, a palavra é essa, o que eu gostaria de não noticiar são fatos de violência. Pronto, tanto com torcida única, tanto com torcida mista. Para mim, tanto faz como tanto fez. Eu gosto de falar assim agora, ó. Segue o baba. Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Gostou? Gostou do conteúdo? Que beleza. Jogadoria Arrebenta no like pra gente. Dá essa moral também copiando o nosso link nas suas redes sociais. E se você não conhece o canal ainda, meus amigos, Jogadoria Arrebenta no like. Jogadoria Arrebenta no like. Faz o seguinte, ó. Se inscreve no nosso canal. Indica pra turma toda. Até porque os nossos amigos que já estão inscritos estão nos ajudando muito, né? Indicando, mandando nas suas redes sociais. E um outro detalhe muito importante também é que o YouTube também dá uma indicação boa pra gente. Então, muito obrigado a todos vocês. Rumo aos 10 mil, já estamos em 8. Graças a você. Um forte abraço. Teremos mais conteúdos ainda. E aquele popular. Valeu.